Fala galera, tudo bem? Prazerzão estar com vocês. Eu sou o professor Silvio Santana, professor de Legislação Aplicada ao Departamento Penitenciário Federal, DPEM Federal. É com enorme satisfação que estou aqui em mais uma aula de legislação específica que vai ter o peso de 1,5 aí na sua prova do DPEM, que vai ser excelente para você ganhar umas questõezinhas e ganhar uma colocação melhor nesse certame. Então sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula número 02 da portaria e última, né, da portaria MJ 4226 do ano de 2010, portaria que versa a respeito do uso da força pelos agentes de segurança pública a nível federal, tá? Então é uma portaria importante que normatiza, que estabelece alguns conceitos iniciais sobre aplicabilidade, sobre o uso da força para os agentes de segurança pública e com certeza esses assuntos aqui trabalhados são bastante importantes para a sua prova, beleza? Então, para a gente se situar, vamos dar um apanhado geral, vamos fazer um overview no conteúdo que a gente parou, né? Então vamos avançar aqui. Então, se você quiser me encontrar, você pode encontrar através do meu Facebook, através de Professor Silvio Santana, ou no meu Instagram através de Prof. Silvio Santana, ou mesmo no meu Gmail através de profsilviosantana@gmail.com. São os canais de comunicação, beleza? Então, olha só, a gente viu os objetivos iniciais, tá? As considerações, tá? Que são importantíssimas. Antes das 25 diretrizes, tem essas considerações. A gente comentou, recomendo a vocês que assistam o vídeo 01. Sobre a obrigatoriedade das diretrizes, falamos sobre isso. A base legal, né? Falamos também sobre isso, que são as resoluções, tá? São as resoluções aqui, né? São os congressos e as convenções que deram respaldo a essa portaria. Vimos os princípios da aplicação do uso da força, que são muito importantes: legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Muito importante conhecer cada um deles. Falamos sobre isso na aula passada. Vimos também o conceito de uso de armas de fogo por agente de segurança pública, tá certo? Falamos sobre isso também. E finalizamos em situações que envolvam o uso da força, que é da diretriz 8 até a 11. Então foi exatamente aí que paramos. Até começamos a falar sobre isso, mas vamos restabelecer aqui uma conexão. Vamos começar falando sobre isso daí de novo. Recomeçar do item 4.3. Então, olha só. Primeiro lugar aqui que vocês vão ter que compreender. Existem momentos que o uso da força se faz necessário para conter diversos tipos de situações sociais. Eu falo isso dentro que pode ser situações sociais que envolvam comportamento nas ruas ou mesmo comportamentos em ambientes confinados, como por exemplo cadeias, presídios. Portanto, o uso da força ele deve ser pautado numa doutrina clara, objetiva, e os seus agentes, os seus executores devem ser amplamente adestrados nessas condutas, de modo que minimizem as chances de erros e letalidade desnecessária. Obviamente, situações são extremamente rápidas, quem já viveu esse tipo de situação sabe. São situações que podem ocorrer em microsegundos, e microsegundos você tem, futuro servidor, para tomar decisões que envolvam vidas. Seja a sua vida, que é muito importante, seja a vida do vagabundo, né? Seja a vida do vagabundo. Então você tem essas decisões para tomar. E tudo isso tem que ser coberto pela legalidade, como sempre, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. A portaria nos ensina que agentes eles devem portar obrigatoriamente no mínimo dois instrumentos de menor potencial ofensivo, tá? Então olha só, vamos colocar essa observação aí, ó. Olha só, primeiro, ó, os agentes, vamos colocar porque é importante, ó, os agentes, eles devem o quê, ó, portar, ou seja, porte obrigatório, porte é obrigatório, tá? Esse aqui é assunto bastante interessante para você saber. De no mínimo, perceba, de no mínimo dois instrumentos de menor potencial ofensivo. Dois instrumentos, tá? De menor potencial ofensivo. Beleza? Então tem que ter aí dois, no mínimo, digo no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo. Então isso daí é uma coisa que eu acho bastante interessante você ter em mente. Tá certo? Ó, e esses instrumentos de menor potencial ofensivo é independente da arma de fogo, tá? Então não depende da arma de fogo. Então, independente
da arma de fogo. É a arma e mais 2 instrumentos de opção, independe da arma. Vou colocar aqui, ó, melhorar isso daqui, ó, independente da arma de fogo. Vou pegar a borrachinha aqui. Independente da arma de fogo. Então é arma de fogo e mais 2 instrumentos, que são independente. Independente. Já está independente, né? Que eu tô aqui vacilando. Então, independente da arma de fogo, vamos consertar isso aqui. Tá? Então, independente da arma de fogo. 2 instrumentos, independente da arma de fogo. Então, isso é importante você. Arma de fogo. Como assim? Você tem que ter a sua arma, mais um spray de pimenta, a sua arma, mais uma munição de menos que letal, elastômero, borracha, né? Ou a sua arma, mais um cacetete, uma tonfa, né? Mais um spray de pimenta, um taser. Então são instrumentos de menor potencial ofensivo, que por definição está na lousa. O que é arma de menor potencial ofensivo? Bom, arma de menor potencial ofensivo, tá aqui na lousa para vocês, tá? Armas de menor potencial ofensivo são armas projetadas ou empregadas com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar. Mas olha só, temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Quando diz minimizar danos, quer dizer que os danos vão ocorrer, mas é mínimos. A arma menos que letal, ela é uma arma letal também. Se você atira com, por exemplo, bem aqui na minha fuça, se você atira com a munição menos que letal, que a gente chama de elastômero, borracha, na cara do indivíduo, já houve casos que o projétil de borracha adentrou o olho e a pessoa veio a óbito. É uma arma menos que letal, porém existe capacidade letal nessa arma. Você vai aplicar o choque elétrico, o taser, famoso taser. Aí você faz o disparo, aí o agressor cai no chão. Aí você, por sadismo, vai lá e começa a acionar. Pei, o gato, o vagabundo socando. E você acionando. Aí o cara tem um problema cardíaco e morre. Percebeu? A arma ela é menos que letal. Mas existe letalidade até na arma menos que letal, beleza? Isso é importante a gente entender. Esse é o conceito de arma de menor potencial ofensivo, que a gente já até havia comentado, beleza? Então, tranquilo. Então, primeira informação é essa. Segunda informação, já vou jogar aqui na tela para vocês, ó. Sobre os órgãos de segurança pública, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Sobre os órgãos de segurança pública. Ó, órgãos. Os órgãos de segurança pública. Sobre os órgãos de segurança pública. Vou melhorar aqui para vocês aqui, ó. Órgãos de segurança pública. Sobre esses órgãos de segurança pública, é relevante você entender o seguinte. Vamos entender aqui algumas coisas aqui. Primeiro, os órgãos devem normatizar através de POP. Então deve o quê? Normatizar o uso da força. Normatizar. Padronizar o uso da força. E vai fazer isso através de quê? Procedimento operacional padrão, o POP. Lá vai estar previsto o quê? Previsto como vai ser utilizado a força bruta, a força policial. Então o POP deve ser normatizado pelos órgãos de segurança pública. E este POP, essa normatização, ela deve gerar o quê? Deve conter o quê? Essa normatização aí, ó, deve conter os instrumentos e técnicas, tá? Vamos colocar aí, ó, os instrumentos utilizados, as técnicas utilizadas para cada situação. Claro que não é possível prever todas, mas o máximo de situação possível. As circunstâncias de atuação é importante. Tudo previstos no POP. As circunstâncias, né, que são mais adequadas ou não. O ambiente, tá? O ambiente para emprego de determinado tipo de objeto, de instrumento. Por exemplo, você não vai utilizar a menos de 5 metros uma Gauger 12 de borracha que é para tirar 20 metros que o manual manda. Então isso tem que estar previsto aonde? No POP. Tá bom? Circunstâncias ambientes, o risco a terceiros, tá? Tudo isso previsto aqui, ó. Risco a terceiros não envolvidos no evento, tá bom? A carga horária mínima de habilitação, então, ó. Carga horária, essa carga horária mínima aí, beleza? Carga horária mínima, vou até colocar isso que é importante. Para a habilitação em cada arma. A habilitação é o que a gente chama quando o indivíduo está capacitado, ele está habilitado para utilizar cada arma. Então a habilitação para cada tipo de armamento, tá certo?
tem que estar previsto. Ou mesmo a proibição para uso inadequado, que provoca lesão desnecessária. Então, ó, as hipóteses de proibição do uso de armas de fogo, em determinado ambiente. Vou dar um exemplo para vocês agora. Exemplo, dentro de carceragem, determinado ambiente. Para que você vai entrar numa carceragem lá do DPEM, lá onde você estiver trabalhando? Para que você vai entrar com uma pistola .40 lá entre os presos? Não vai, não é necessário. Pode ocorrer um acidente aí, né? Pode ocorrer uma ação do preso. Então, tudo isso é previsto no POP. E por último aqui, que eu também acho bastante importante, o chamado controle de cautela, tá? O controle de cautela. Mas o que é esse controle de cautela? O que é a cautela? Para quem nunca ouviu falar nisso. Cautela é o registro no livro ou no documento próprio de quem tem a posse temporária da arma, o servidor que está usando a arma, e a munição. Está no nome de quem? Nome do fulano. Vamos lá, entendeu? Tanto a arma quanto a munição tem que estar controlado aí por cautela. Então isso aqui a gente até viu na aula passada. Então agora a gente vai ver o que realmente é novo para vocês aí. Então, quando o uso provocar lesão ou morte, vamos supor. Então, sobre isso agora. Quando o uso da força provocar lesão ou morte, pode acontecer? Pode acontecer, tá? E se provocar lesão ou mesmo morte aí do envolvido no evento? Bom, beleza. Quando isso acontecer, o que o órgão deve fazer? O órgão ele deve fazer o seguinte: isso aconteceu, o cara morreu na ação. O próprio órgão, tá? É importante saber isso. Beleza? Ele deve fazer o quê? Ele deve, primeiro, facilitar, vamos até colocar aí, ó, facilitar a prestação de socorro, claro, promover aí a prestação de socorro. Beleza? O servidor não pode se omitir sob pena de responsabilidade. Tem que socorrer lá, por mais que tenha sido ele o autor do disparo, por exemplo. Recolhimento de identificação das armas envolvidos. Então, ó, recolhimento. Vou colocar aqui, ó, recolhimento e identificação das armas dos envolvidos, das armas dos envolvidos. Beleza, tranquilo. Solicitar a própria perícia. O órgão deve fazer isso, ó. Solicitar perícia, para tentar colocar as claras a situação. Então, solicitar perícia também deve fazer, o órgão ele deve fazer isso. Solicitar essa perícia aí é muito importante. Tá certo? Para quê a perícia? Para verificar realmente as circunstâncias que se deu a esse acontecimento. Tá? Comunicação do fato. Tá? Tem aqui mais, ó, 4. Comunicar o fato aos familiares dos mortos. Isso aqui é importante. Comunicar o fato é obrigação do órgão, tá? Não é do agente, é do órgão. Cuidado com isso, tá? Aos familiares dos feridos ou mortos. Já pensou? Ó, Relações Públicas vai lá do DPEM e fala, ó, se feriu, se machucou, tá? Dos feridos e mortos. Cabe ao órgão fazer isso também. Pode ser cobrado na prova. Apurar o que aconteceu de fato via corregedoria. Então o órgão tem que apurar via corregedorias. Vai ter que abrir sindicância. Corregedoria. Tem que ter uma corregedoria para o caso. Tá? Então eu vou passar para cá, para outra lousa. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o que mais? Colocando aqui que o órgão tem que fazer. 7º, é assistência médica aos feridos. Tá? Tem que promover a assistência médica aos feridos. O órgão deve fazer isso. Inclusive se deixou algum tipo de sequela, tá? Aos feridos. Claro que é a situação da portaria, né? A gente não sabe que tem algumas outras coisas, né? É 6º aqui, né? Vou colocar 6º aqui. Essa assistência aqui aos feridos é a 6ª e não a 7ª, tá? Então aí a 7ª deve promover o que? Acompanhamento psicológico dos agentes envolvidos. Então tem que ter o acompanhamento psicológico da galera. Acompanhamento psicológico dos agentes. Olha que beleza, né?
tem que passar por uma avaliação psicológica depois do acontecido, para ver como é que está a saúde mental do camarada. 8º, o afastamento temporário, o órgão tem que promover, é lógico, o cara dá um tempo em casa, afastamento temporário. Tudo isso aqui, ó, é importante conhecer, tá? Beleza? Tranquilo? E lembrando que esse afastamento aí, ó, temporário, para avaliação psicológica, é só em uma situação, tá? Quando houver resultado letal. Só se houver resultado letal. Se não houver resultado letal, não. Mas se houver resultado letal, a portaria é muito clara que tem que haver o quê? Tem que haver o tal do afastamento temporário para o quê? Verificar a saúde mental do servidor. Beleza? Então, é isso daí. Bem tranquilão entender. Tá certo? Tranquilidade total? Então, falamos aí sobre o que o órgão de segurança tem que fazer, tá? E é isso daí. Beleza. Aí, olha só. Mais uma aqui, ó. Ingresso no órgão de segurança pública, item 12 a 15. Esse ingresso, ele deverá obedecer a critérios. O cara vai querer ser servidor, você que quer ser servidor aí. Então, esses critérios, tá? Esses critérios que devem ser estabelecidos envolvem, primeiro, o perfil psicológico. Claro, tem que ver se o cara está apto para utilizar arma de fogo, né? Perfil psicológico, principalmente em duas situações, que houver estresse, né? Situações de estresse é o que mais você vai encontrar, e quando envolver também o uso de armas, tá? Então tem que verificar através de exames isso daí, beleza? Curso de formação, claro que sim. Curso de formação, claro que tem que ter, né? Tem que ter o curso de formação lá do servidor. Curso de formação, né? De especialização, vou até colocar aqui, ó. As unidades de especialização, depois que você já é servidor, né? Você quer fazer um curso de especialização, beleza? Mas tem que haver o que nessas grades? Direitos humanos. Tem que haver lá nessas grades direitos humanos, beleza? Atividade de treinamento, tá? Aqui é importante ressaltar, ó. Essa atividade de treinamento tem que ser qual horário? Atividade de treinamento durante o serviço, tá? Em horário de serviço. Essa atividade de treinamento, beleza? É no período do trabalho, tá? Por quê? Para o servidor não usar a folga dele, que deve ser utilizada com a família. Então, se preocupa com isso. A resolução, a portaria se preocupa com isso, ó. Durante horário de trabalho. É importante anotar esses detalhes aí, ó. Durante o horário de trabalho, o cara tem que ter os treinamentos dele, tá? Durante o horário de trabalho. É importante ressaltar isso aí, beleza? Instrutores selecionados, também fala sobre isso, sobre os instrutores capacitados. Instrutores capacitados aí, tá? Rigorosamente, tá? Vou colocar assim, ó, selecionados rigorosamente. Então, obviamente, são os melhores, né? Rigorosamente, beleza? E tem que ter um currículo formal, formação em direitos humanos, sempre formação em direitos humanos lá no seu currículo, tá? Beleza? Tranquilidade total. Então, isso daí são os critérios que devem ser obedecidos para ingresso no órgão de segurança pública, beleza? Tranquilidade total, então isso é bastante importante para você. Então, avançando aí. Uso de arma de instrumentos de menor potencial ofensivo, na diretriz 16 até a 22. Então, olha só. Primeiro, vamos redefinir aqui com vocês, está na própria portaria, o conceito de menor potencial ofensivo, que são armas projetadas com a finalidade de quê? Conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. A gente viu isso daí, né? Mas para quê? Preservar vidas, tá? E minimizar os danos à integridade dela. Beleza, a gente viu isso aí. E os instrumentos de menor potencial ofensiva são os conjuntos das armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de quê? Preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Então isso também pode ser de alguma maneira explorado. Armas de menor potencial ofensivo e instrumentos de menor potencial ofensivo. Várias armas de menor potencial ofensivo, dizemos que são os instrumentos de menor potencial ofensivo. Vamos lembrar aos senhores que quando o agente, durante a operação, ele deverá ter a sua arma, sua pistola de fogo. Lá, tá aqui a pistola, tá aqui, ó. Mais 2 instrumentos, né? Mais 2 o quê? Mais 2 instrumentos de menor potencial ofensivo, tá? Aí ele pode ser o quê? Pode ser uma tonfa, pode ser um
taser, ou pode ser mesmo um gás de pimenta, né? Pode ser um gás de pimenta aí, beleza? Então, ou a tonfa ou gás de pimenta, por exemplo. E dá esses exemplos aí, né? Então, olha só. Mais um. Comissão interna de controle e acompanhamento de letalidade. Olha isso. Comissão interna de acompanhamento da letalidade. É importante entender isso aqui também. Esse controle interno, tá? Essa comissão interna aí de controle da letalidade, tá? Isso é importante a gente falar sobre isso daí também, que pode ser assunto da prova, tá? É órgão de controle aí. Então, olha só. Como a gente pode, vamos lá, como a gente pode dizer sobre essa comissão interna? Não sei se eu falei desse conceito de arma, deixa eu ver aqui. Até cheguei a falar sobre isso aqui, né? O uso de arma, instrumento de menor potencial ofensivo, tá certo? Tá. Tá, faltou só uma informaçãozinha aqui, vamos colocar para vocês? Então, olha só. Então, armas de menor potencial ofensivo. Armas de menor potencial ofensivo. Faltou isso aqui. Beleza? Olha só, quando se falar em instrumentos de arma de menor potencial ofensivo, primeiro, a resolução a portaria diz que deve ter aqui habilitação para cada instrumento. Então, olha só. Habilitação para cada instrumento. Então, a pessoa deve estar habilitada para cada instrumento que utilizar. O gás, a tonfa, o taser, tá? Também deverá ter o quê? Deverá ter o porte obrigatório com habilitação, tá? Então, sobre o porte, que é o quê? Que é a especificação técnica, deve ter o quê? Deve ter habilitação mais certificado. Vou colocar assim, ó, a habilitação do servidor, né? Mais o certificado de habilitação. Então, o cara tem que estar certificado, não é? Para o uso daquele tipo de instrumento, de arma. A habilitação, ela deve ser, olha só, essa habilitação, vou até colocar, ó, a habilitação, ela deve ser o quê? Ela deve ter a sua renovação anual, no mínimo anual. Renovação, no mínimo anual, né? Então, anualmente o servidor se reciclando aí, beleza? Então, deve também universalizar o uso, ó. Universalização do uso. Como assim? Que não fica adstrito aos grupos táticos, tá? Não é só os grupos especializados. Qualquer servidor usa. Universalização do uso, beleza? Sem restringir as unidades especializadas. Olha só. Sem restringir o uso. Vou colocar assim, ó, as unidades especializadas. Não é só as unidades especializadas que devem utilizar isso aí. Então não é vai restringir somente as unidades especializadas, beleza? Incluir também no currículo dos cursos de formação. Então deve ter previsto no currículo de formação de cada servidor essas disciplinas que envolvam armas de menor potencial ofensivo, beleza? As armas têm que estar identificadas e separadas diferente, cor diferente, tá? Claro isso, para não haver erros. Identificadas e separadas as armas, tá? De uso de menor potencial ofensivo, tá certo? Tem que ser diferenciado isso aí, beleza? Cor diferente, laranja e tal. Técnicas constantemente avaliadas, então a técnica do emprego tem que ser constantemente, faltou isso aqui, né? Constantemente avaliada. Então isso daí são os critérios para se utilizar a arma de menor potencial ofensivo. Claro, são coisas óbvias, né? Agora sim a gente fala sobre a comissão interna do controle, que vai do item 23 até o 25, para a gente finalizar isso aí. Então vamos lá. Moçada, essa comissão tem um objetivo. Qual que é o objetivo dessa comissão? Vou colocar logo de cara aqui, ó. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa comissão é simples, é monitorar o uso efetivo da força pelos seus agentes. É o quê? Monitorar, o objetivo é esse, é monitorar o uso efetivo da força, pelos seus agentes. É esse o objetivo. Entendeu? Esse é o objetivo, pelos seus agentes. Esse é o objetivo aí, pronto. Isso é para que nasçam essas comissões de controle interno. Beleza? Então, como é que funciona? Eu vou tentar simplificar para vocês aqui. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. O agente, por exemplo, que eu vou colocar aqui o agente, né? Os agentes.
Tá lá os agentes. Pá! Esses agentes, todas as vezes, presta atenção, ó, ele foi efetuar o disparo. Efetuar disparo. Toda vez que dá um pipoco, que efetuar disparo, tá certo? Beleza? Ou mesmo o uso de armas de menor potencial ofensivo. Então, toda vez que isso acontecer, o que ele deverá fazer? Ele deverá produzir relatórios. Esses agentes aí, né, que fez o disparo. Não é o órgão, são os agentes. Eles fazem os relatórios. Isso é normal para quem está lá, assim como eu sei que é assim que funciona. Disparou no vagabundo, tem que fazer lá o relatório, tá? Tem que fazer o relatório. E nesse relatório, eles devem ser encaminhados às comissões. As comissões aí internas, beleza? Então esse é o escopo inicial. Os agentes, toda vez que usar ou efetuar um disparo, ele deve produzir o seu relatório. Aí dentro desse relatório é importante você entender que a própria portaria prevê o que tem que estar lá. São os relatórios que envolvem as circunstâncias gerais, tá? Então olha só, circunstâncias gerais aí. Circunstâncias gerais e técnicas, tá? Sobre o fato ocorrido. Sobre o fato ocorrido. Então, essas circunstâncias gerais e técnicas sobre o fato ocorrido. Então, olha só, por exemplo, a justificativa, a reação anterior, as medidas anteriores adotadas, o que foi feito antes, né? O tipo de arma, de munição que foi, a distância, tá certo? Quais instrumentos que a gente tinha em mão, a quantidade de agentes, se houve feridos e mortos, tudo essa previsão aí, tá? Quantidade de feridos, número total de feridos, pessoas que se machucaram, os projéteis disparados para ver se houve excesso, quantidade de pessoas que foram atingidas, né? O que foi feito antes para facilitar, para não haver o confronto, preservar o local, a cena. Então são um conjunto de ações que eu acredito, sinceramente, que o CESP não vá a tanto, mas eu estou comentando aqui. É só você imaginar todo o conjunto de ação para justificar, para trazer às claras a iniciativa. Você tá indo lá, pá, adentrou a galeria e vagabundo caiu baleado. Vagabundo caiu baleado. Você argumentou antes, você conversou, você verbalizou, porque a verbalização também faz parte de instrumentos, tá? Lógico, são instrumentos de doutrina que você deve empregar. O uso da força. Primeiro, temos a própria presença do servidor, a saturação do servidor. Depois você verbaliza, fala, ô alma cebosa, tô aqui, para de realizar determinada conduta. Depois você vai tentar um instrumento menos agressivo. É o chamado uso escalonado, uso progressivo da força. A doutrina já vem inovando isso daí. Então, esse relatório que o servidor tem que enviar, ele vai enviar para quem? Para essa comissão. Então, vira um PAD brincando. Então, você tem que saber o que vai escrever. Tem que saber, principalmente, como vai agir lá no início. Por isso que o treinamento ele é diferencial nessas situações. Lembrando que a situação evolui em microsegundos, tá? Vale a pena dizer isso daí. Então você captou a ideia central, né? Tem o agente que envolve, utilizou um gás, utilizou um elastômero, um taser, qualquer coisa assim, ele envolvido diretamente nessa situação. O que ele deverá fazer? Ele produzir o relatório e enviar para essa comissão. Olha, estava a distância tal, verbalizei, ele levantou, veio na minha direção, foi necessário o uso. É assim que funciona na prática, é assim que essa portaria prevê, é assim que todos nós, agentes, a gente faz. Então é isso que para a gente é bem claro isso, mas você precisa entender isso para uma situação de prova. Então a situação de prova é essa, o camarada está lá, você vai colocar as circunstâncias, o que você utilizou antes do disparo. Então isso é importante você falar. Então tomem cuidado nas suas ações futuras policiais penais, beleza? Tranquilo? Então olha só, vamos voltar aqui para nossa aula, tá? Tá finalizando aí. Beleza, então você entendeu isso daí, né? Tá legal demais. Tá. Agora, o último item é a reabilitação e integração dos agentes de segurança pública. Reabilitar é preciso. Então, como é que funciona isso aqui? Presta atenção. Vamos esquematizar para vocês. Aí a gente vai finalizar as 25 diretrizes. O órgão, tá? O órgão, ele deverá o quê? Oferecer. O órgão deverá oferecer, tá? Duas coisas, reabilitação e mesmo a reintegração, beleza?
e a reintegração do servidor. Esses conceitos de reabilitação e reintegração, obviamente, você vai encontrar onde, meu amigo? Na Lei 8.112 aí, que é a lei que vai permear o cargo de policial penal federal, tá? Então, de acordo com a Lei 8.112, são para aqueles que adquirirem o quê? Deficiência física em decorrência das atividades, né? Então, é para aqueles que adquirirem deficiência física em decorrência da atividade. Tá, vou até colocar aqui para ficar completo. Em decorrência da atividade. A letra não está melhor, mas é isso mesmo. Bom, é isso. Então, aquele camarada, o órgão deve oferecer essa reabilitação e reintegração ao servidor. Obviamente, a carreira de policial penal federal prevê que a Lei 8.112 vai gerenciar essa situação. Então, nós vimos aqui as 25 situações que envolvem direta e indiretamente o uso da força. Se você juntar a aula número 1 e a aula número 2, a gente trabalhou com riqueza de detalhes, cada uma delas sem negligenciar nenhuma. E essa aula está tendo uma duração mais ou menos de meia hora, a outra mais ou menos 42 minutos. Então, com isso, você já está safo para fazer a prova em relação a esta portaria. E acompanhe o meu canal, estamos sempre divulgando conteúdos exclusivos. Faz a gentileza, dá like ou dislike, não sei. Interaja com o vídeo, gostou, dá like, não gostou, dá dislike, é assim. Mas se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais, estaremos sempre prontos para atendê-los. É um prazer gigantesco para você que está tentando, que você vai conseguir, meu filho, a ingressar na Polícia Penal Federal. Coisa linda, né? Eu espero vocês aqui. É um forte abraço para quem é abraço, beijo para quem é de beijo. A gente se vê logo mais com mais uma aula. Valeu, galera. Fiquem todos bem e até a próxima. Valeu.